Obrigada, Razão. Tem aqui, ó, mãe. Escreve aqui atrás, ó. Precisa ser caneta ou pode ser lápis? Escreve muito grosso. Tem aí, Chuchu? Opa, o pessoal chegou aqui. Oi, Ideia. Legal. Oi, Cris. Oi, Tati. Oi, Xê. Fran. Oi, Carla. Carlinha. Oi, Michele. Oi, Paula. Beijo. Oi, Sara. E aí, como é que nós estamos? Hoje é sexta-feira 13, né? Não tem quem não tá falando disso. Então, boa sorte pra gente. Oi, Grazi. Oi, Fábio. Beijo. Que bom ver vocês. Oi, Margarete, linda. Legal. Oi, Paula. Gente, quanta gente maravilhosa dessa área do desenvolvimento humano. Me fala, o que a gente vai conversar hoje? Tanta gente pensando coisas boas que eu admiro aqui. Oi, Gabi. Boa noite já? Animada para aprender? Vamos juntas. Oi, Duda. Beijo. Oi, Grazi. Então tá, vocês sabem que... Oi, Marta. O povo vai chegando, eu quero dar oi para todo mundo. Oi, Jennifer. Tudo bem? Então, hoje está sendo um dia interessante porque tô eu, minha mãe e Ricardo aqui, a gente está em reunião. E aí eu falei, a gente está em reunião para decidir algumas coisas importantes e me veio em mente que tem um assunto que é engraçado. No Lifelong Learning tem deixa eu ver se eu pego fácil aqui o nosso livro. Não tão fácil, estava um pouquinho longe aqui, mas dentro do livro tem um capítulo em que a gente fala das soft skills, que são as habilidades comportamentais. E nas habilidades comportamentais tem um gráfico que dá uma ideia pra gente de quais são as habilidades comportamentais mais desejadas. E num dos pontos eu coloquei, quando eu desenvolvi o Lifelong Learning, que eu precisava aprender a trabalhar em equipe. Então tá aqui no meu gráfico, trabalho em equipe. E hoje eu tô me sentindo feliz, assim, porque a gente tá ponto a ponto, olhando os orçamentos da obra que a gente está executando lá na casa da mãe, onde muito possivelmente a gente vai morar. E eu penso que para trabalhar em equipe tem uma característica, e eu ia contar para a mãe, mas não deu tempo ainda, que eu aprendi escutando uma coisa que a mãe sempre dizia, que o pai dela, o meu avô, era um homem muito sábio. E toda vez que a mãe fala que o avô era um homem sábio, eu acho que eu nunca tinha parado para pesquisar o que de fato a sabedoria significa. E na minha visão existe um contraponto muito poderoso na diferença que existe entre o que é o conhecimento e o que é a sabedoria. Até acho que alguém ontem me falou que a sabedoria é o conhecimento colocado em ação de uma forma, da melhor forma possível, ou algo mais ou menos assim. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Oi, Ana. Oi, Fábio. Oi, Anne, linda. Oi, Amanda. Oi, Rê. Que bom te ver aqui. Oi, Lucy. Oi, Eliana. Oi, Lia. Tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tá bem. Meu pé de ontem para hoje deu uma piorada, eu acho que eu dei umas abusadas aí. Muito tempo sentada e também indo de um passo pro outro ali, às vezes sem a muleta. Acho que abusei, tá doendo um pouquinho mais hoje, mas tá normal, tá tudo certo. Obrigada, Carla, beijo. Oi, Lu. Então, assim, essa semana eu venho refletindo sobre a diferença que existe entre o conhecimento e a sabedoria, e eu queria conversar sobre isso com a gente hoje, porque eu noto que muitas das vezes a gente entra em alguns embates sobre o conhecimento, esquecendo o valor que aquela relação tem, né? E esquecendo a fidelidade que reside nas relações que dão certo, a confiança, o companheirismo, o de que lado a gente tá em cada uma das discussões que a gente empreende e que precisa. E a gente sabe que fazer obra, que é a experiência que a gente está tendo em família agora, é uma coisa que costuma mexer com a gente, né? E com essa obra eu tô aprendendo algumas coisas. Não só por eu ter quebrado o meu pé, que me fez pensar que eu preciso aprender a andar com as minhas próprias pernas, né? Porque nada que acontece a gente acontece à toa. Eu pensei, o que será que significa aprender a andar com as próprias pernas? Porque muitas das vezes a gente associa a liberdade ao quanto de dinheiro a gente faz, né? O quanto de autonomia do ponto de vista profissional a gente conquista.
E eu sempre pensei, mas poxa, quantas coisas eu já, enfim, de alguma forma conquistei em termos de conhecimento, em termos de autonomia, e por que eu quebrei o pé, né? Por que hoje eu tô tendo que olhar sobre a forma como eu ando? E aí que eu lembrei do meu avô, na fala da minha mãe, porque o meu avô eu conheci muito pouquinho, até os meus 3, 4 anos, mas lembro dele, olha só como a presença de uma pessoa tem energia, né? E como ter uma marca registrada é importante. O meu avô, ele quando mandava beijo, ele fazia assim, né? Ele mandava um beijo. E essa coisa de ele mandar o beijo assim, já era, acho que o estilo do bom humor que ele tinha. E como a mãe falava que o avô era muito sábio, e eu vinha refletindo justamente sobre a relação com a minha mãe, porque a gente tá o tempo todo com essa questão da obra, e a gente estava, acho que discutindo mais do que o necessário, eu lembrei da bênção que ele deveria trazer para minha cabeça agora, me lembrando de ter sabedoria. O que é aprender a andar, Vanessa, né? Com as próprias pernas? E eu percebi que muitas das vezes nós estamos tão focados nas coisas que nós sabemos e nas coisas que nós temos, que a gente esquece de lembrar que, de fato, viver com autonomia e liberdade tem relação com ter um local de controle. Lá no empreendedorismo fala-se locus de controle interno, né? Ter dentro da gente uma decisão de se dar bem com as coisas, uma decisão de fazer as coisas ficarem mais leves, né? Porque daí a gente não está mais afetado sobre como o outro se sente. A gente está decidido a fazer as coisas funcionarem, né? E na minha visão, a gente pode ler o livro que for, mas se eu conseguir executar de fato aquilo que eventualmente eu já li ou até já observei numa relação, aquilo será sabedoria, né? E aí ganha-se um foco diferente e eu sinto que as relações amadurecem quando a gente percebe que andar com as próprias pernas é, antes de tudo, tomar posse de si mesmo para agir diante das coisas sem reagir diante delas. São coisas diferentes, né? A reação e a ação. O Stephen Covey, daquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é mega conhecido. Eu gosto muito desse livro e sempre admirei muito o Stephen Covey. É um cara, um mestre que eu recomendo muito. Um super acadêmico da área dele, né? Já é falecido o Stephen Covey, mas era um gênio. E o Covey, ele dizia assim, que eu primeiro, quando eu tenho um objetivo claro em mente, eu preciso, para conquistar essa clareza, parar para pensar e depois agir. E esse parar para pensar e depois agir, na minha visão, é a conquista de sabedoria, né? Porque daí eu tendo um objetivo claro em mente, eu paro para pensar no que eu quero e depois eu ajo, eu não sou tomada pelo conhecimento, mas pela sabedoria ao usar o que eu conheço, né? E eu acredito assim, que a autonomia de verdade, e hoje, de fato, liberdade está em garantir que eu vou estar preparada para me dar bem com as relações que super valem a pena. Engraçado que na terapia, na terapia eu faço arte terapia, né? E faz 1 ano e pouco já, 1 ano e meio, ou talvez um pouco mais, ou talvez um pouco menos. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Oh, meu Deus, a Carol Young. Tá aí alguém sábia. Sabedoria vem de uma longa jornada de conhecimento aplicado e amadurecido pela experiência. Uma jornada, não acontece do dia pra noite. Exato, né, Carol? E eu sinto que à medida que a gente vai procurando pela sabedoria, a gente vai melhorando cada experiência que a gente vive, vai conquistando um amadurecimento, um olhar diferente, né? Então, às vezes, a gente faz uma atividade, reage de um jeito que a gente não gostaria, porque não parou para pensar. Se a gente aprende com aquilo ali e na próxima ocasião semelhante a gente age diferente e melhor do que na primeira vez, a gente está adquirindo a sabedoria a partir daquele conhecimento aplicado. Genial, muito legal. Carol, muito bom te ver aqui. Oi, Jana. Oi, Elísio. Bom ver vocês. Oi, Maiara. Meu Deus, muita gente legal e suspeita por aqui. Oi, Aline. Beijo, beijo. Então eu tava contando, né, que às vezes, eu acho que muito confusos, a gente esquece de ser fiel àqueles que são fiéis a nós. E por que eu tô falando isso? Eu faço arte terapia já faz um tempo e nos meus cartazes do espaço gráfico, que é uma análise simbólica do Jung e tal, sempre tem um cachorro.
E lá em casa, a minha família sempre foi super cachorreira, assim. Eu tenho uma longa história com cachorro. Então tinha a Luma quando era pequenininha, depois a Tuca, depois a Shelly, depois a Mel, depois a Mel e a Nude, agora a Joy também. Tem a Mana, e assim, teve xerife, tem o House, o Fofuxo, e sabe assim, nós somos bem cachorreiros. E eu sempre achei que nos meus cartazes, quando eu colocava o cachorro, eu fazia referência aos dogs que a gente tinha em casa. Só que pro Jung, né, tudo é muito simbólico e a gente permite, através da imagem, que o inconsciente comunique pro consciente, de forma criptografada, alguma coisa que a gente precisa observar. E aí na terapia, faz umas 2 semanas, eu falei, Tati, que o nome da minha terapeuta é Tati, eu falei, Tati, a gente precisa olhar esses cachorros, porque eles sempre aparecem. O que será que eles querem dizer? E a gente começou a falar sobre o arquétipo do cachorro, né? Quando a gente olha para um dog, por que a gente gosta dele? E a gente começou a falar que o cachorro ele tem uma coisa da fidelidade, ele é muito leal, ele escolhe o dono, ele tem uma coisa do amor incondicional, né? E aí eu lembrei de uma cena, eu não conversei sobre nada disso com a minha mãe, mas a minha mãe tá aqui do meu lado e tá escutando o que eu tô falando. Porque eu falei pra ela, eu entendi que o cachorro no meu cartaz, nos cartazes todos, é a minha mãe. E a relação que ela tem comigo. Porque filho faz um monte de besteira e mãe continua amando, né? É uma coisa de amor incondicional mesmo, né? Claro, que óbvio que mesmo que a gente faça uma besteira, a gente acaba machucando, a gente magoa, né? Mas os pais, especialmente a relação que a gente tem com mãe e com o pai, eles têm uma coisa do amor incondicional muito impressionante, né? Uma capacidade de perdão e de olhar pra frente, de seguir igual um cachorro mesmo, né? Que eles são muito pra frente, muito amorosos. E eu falei, o dog é a minha mãe. E aí eu lembrei de uma cena, e eu era muito pequenininha, eu tava no colégio, 6, 7 anos de idade, e naquela fase, naquele ano, naquele período, o pessoal da minha turma me deu um gelo. E foi muito importante aquele gelo porque eu me desenvolvi muito para relacionamento interpessoal, mas foi muito ruim na época. E eu lembro da minha mãe indo lá na escola, ficando junto comigo, até que eu conseguisse me sentir segura e que os meus amiguinhos também me dessem a oportunidade de falar comigo de novo, né? Foi muito forte aquilo, tanto que eu lembro até hoje, mesmo 30 anos depois, é uma coisa que marcou a minha história mesmo, aquela coisa do gelo. E eu sinto que essa fidelidade é uma coisa que, quando a gente adquire sabedoria, a gente aprende a valorizar. Muitas vezes a gente discorda dos nossos pais e toma o lado de outra pessoa. Ou fica contra mesmo que não seja de outra pessoa. Simplesmente por discordar de um ponto de vista, por exemplo, né? E a discordância não vale a pena seguir em frente, porque, no fim das contas, se existe conexão e se há um diálogo, e aí nada é à toa, né, people? Porque ontem eu fiz uma live com a Luana, e a Luana é psicopedagoga. E aí eu falava que pra mim hoje o mais importante é a conexão que eu estabeleço com o Pretinho, com o João Ricardo. Porque quando nós temos conexão, a gente consegue expandir aquela relação para as nossas opiniões, a gente consegue trabalhar alguns pensamentos e estabelecer diálogo, né? Ela perguntou se o João Ricardo já tinha tido alguma birra. Eu falei, ainda é muito novinho, eu acho. Ainda não teve muitas cenas, não. E eu falei pra ela, toda vez eu procuro pensar que quando eu peço uma coisa pra ele e ele cede naquilo que eu peço, isso tem relação com a conexão que se estabeleceu. Mas a vida vai seguindo, opiniões diversas acontecem e eu sinto que as divergências que a gente encontra nas nossas relações, elas estão ali para desenvolver na gente, primeiro, uma lembrança de uma história, né? Especialmente na família, onde normalmente e eventualmente o pai e a mãe estão ao nosso lado, com amor incondicional, né? Nas horas de trânsito difícil, nos assistindo, e eu também venho falando sobre essa questão da assistência, que é tão fundamental nas primeiras grandes fases da vida do filho, em que o pai e a mãe ainda podem estar junto com a gente. E aí eu lembrei dessa cena, da mãe me dando assistência nessa hora em que eu entrei numa roubada, numa dificuldade total na escola. Se não fosse ela ali, eu não sei que trauma eu poderia ter desenvolvido com relação aos relacionamentos com os meus amiguinhos naquela fase, né? Então hoje, a reflexão pra mim é essa. A gente hoje, daqui a pouquinho, tem que se reunir de novo para continuar falando desse trabalho em equipe aí e falar sobre a obra.
Mas, oi Shirley, oi Rúbia, beijo, beijo, beijo. Então assim, oi Orlando, abração. Oi Repiseto, oi Bru. Saudade do Obama eu também, Grazi. O Obama era demais, né? A gente tinha o Dog também, o Obama, Fanta, Phantom. Sempre fui muito cercada de cachorro, porque eu acho que eles são essa expressão mesmo de amor incondicional. Mas essa coisa de refletir sobre o espaço um do outro, dialogar, mas desenvolver antes de tudo, turma, sabedoria. Eu acho que sabedoria tem a ver mesmo com aplicar o conhecimento e procurar melhorar na próxima ação, na próxima experiência, em comparação com a experiência anterior, sempre aprendendo alguma coisa nova. Então foi muito interessante chegar a essa conclusão de que eu precisava, para que tudo desse certo nessa questão da obra que a gente está fazendo, enfim, entender por que eu tinha quebrado o meu pé, e que andar com as próprias pernas nem sempre será ter dinheiro na conta, mas sim ter controle sobre si mesmo para manter o respeito e o carinho por aqueles que sempre foram fiéis a nós. Talvez esse é o grande resumo do meu pensamento dessa semana. Ainda tenho que escrever sobre isso, tenho que digerir. Eu acho que ainda estou conquistando clareza sobre essa compreensão dessa diferença, né? Mas eu quero também aproveitar e comentar que eu publiquei no Instagram ontem uma frase que eu compartilhei no Life 76, que diz mais ou menos assim, né? Toda vez, o Freud, ele ensinou pra gente sobre os mecanismos de defesa. Então, quando a gente faz análise, vale muito a pena perguntar para o psicanalista sobre os nossos mecanismos de defesa, que são geniais. Tem um mecanismo de defesa chamado projeção. E eu sempre me apaixonei pela projeção. O que ele diz, esse mecanismo? Que tudo o que eu vejo no outro é uma projeção de mim mesma. Falamos disso na semana passada, eu acho. Então, quando falo de Paulo, falo mais de mim do que de Paulo, né? Quando o Pedro fala de Paulo, ele fala mais do Pedro do que do Paulo, né? Então, toda vez que uma coisa começa a me incomodar muito, primeiro eu acho que a culpa é do outro. Então, naquilo que eu postei dizendo assim, a sombra, o lugar onde ela reside, tem lâmpada, né? Tem uma luz artificial ali. A gente primeiro vai achar que a culpa é do outro, que eu sou uma pessoa iluminada, né? Quando eu digo iluminada, não, aquela pessoa é que é ingrata, aquela pessoa é que é estressada, aquela pessoa é que é infiel, aquela pessoa é que é grossa, aquela pessoa é que é radical, né? Ontem ainda estava na aula de inglês e aí eu falei isso com o Alfredo, eu falei, Alfredo, por que o Trump, ele incomoda tanto a gente, né? Incomoda eventualmente um número grande de pessoas, e a gente estava falando tanto do Joe Biden quanto do Trump ontem. A rigidez dele se assemelha a muitas coisas que nós temos como rigidez, né? Ele não está querendo deixar os Estados Unidos, a presidência dos Estados Unidos, e quantas coisas são a nossa presidência, que a gente tem rigidez e não abre mão. Eu prefiro mudar em mim para que, se eu executar essa mudança em mim, eu possa aos poucos promover essa mudança na minha comunidade. Então, ele está lá distante de mim, mas o afeto que ele me causa me ensina. Então, quando eu penso no quanto ele me incomoda, eu imagino que o meu inconsciente está colocando na minha sombra uma luz que faz o quê? Dá primeiro a impressão de que eu não me pareço com aquilo que me afeta, né? Mas à medida que a gente vai observando o que aquela luz artificial está querendo iluminar, a gente percebe que ela ilumina a nossa própria sombra. E aí então, ao iluminar a minha própria sombra, eu sou capaz de derrubar aquelas paredes e deixar o sol entrar. E a luz do sol é inquestionável, ela é verdadeira, né? Ela é expansão, ela é energia vital, né? Então, a minha insistência sempre em usar comigo mesma o poder da projeção, às vezes demora meses, né? A gente vai, se incomoda com alguém um ano inteiro, se incomoda com alguém 3, 4 meses, um semestre, às vezes uma vida inteira. Até que a gente pode se perguntar, o que eu preciso desenvolver para lidar com aquela situação, para parar de julgar o outro. E eu aqui, com a história do pé quebrado, percebi que precisava desenvolver sabedoria, né? Essa sabedoria que me faz perceber que não é possível andar com os meus próprios pés, mesmo que eu tenha conquistado conhecimento, se eu não estiver disposta a ser fiel àqueles que são fiéis a mim, se eu for grossa, ou se eu for nervosa, ou se eu for estourada com pessoas que eventualmente até estouram comigo ou me provocam, eu tenho que ter maturidade, né? O que a Carol Young colocou ali. Então essa está sendo a minha fase, e deve ser por isso que o gesso vai ficar no meu pé 45 dias, porque não é uma coisa que a gente aprende do dia para a noite, é um conhecimento que precisa ser repetido,
né? Então, tudo aquilo que a gente vê no outro, primeiro serve de afeto para colocar uma luz no teto, mas a luz é artificial. Aquela luz artificial é primeiro uma projeção em que a gente acha que nós somos melhores do que aquilo que o outro apresenta para nós. Mas o que é semelhante ou o que eu tenho que desenvolver, né? Beijo, Tata. Oi, Alex. Oi, Carla. Já dei Carla, né? Freud e Jung são gênios, verdade. É isso, né, Kelly? É um espelho que a gente deve usar para iluminar verdadeiramente as nossas sombras e expandir para essa grande energia vital, que é a energia da verdade sobre as coisas. Vale mesmo a pena discutir sobre o conhecimento ou ser bem-humorado, ser leve, permitir que o outro, enfim, extravase o que precisa sem responder a todas as provocações, né? Eu não sei, eventualmente a gente anda mais nervoso por causa da nossa fase, né? Que é, sei lá, não poder fazer todas as coisas com toda a liberdade, mas antes e porém nada deve justificar o nosso desagrado uns com os outros, né? O não estar presente uns com os outros. E é isso que eu venho pensando, né? Que eu preciso amadurecer para mesmo que me provoquem, quem quer que seja, para que eu seja tranquila, leve, porque não vale a pena, people. No fim do dia, a gente acaba, sei lá, se intoxicando, dormindo mal, comendo mal, vivendo uma vida que não é tão milagrosa quanto poderia. A Vai é meu ídolo e também gosto muito de ti. Ah, que legal. Carlinha é exagerada, né? Oi, Dani, Adri. Muito bem. Beijo, beijo. Então, vocês querem deixar alguma pergunta pra mim? Essa mensagem de hoje era essa, viu, people? Sabedoria é a gente ter locus de controle interno, aprender com tudo o que acontece, ser grato e fiel à nossa história, né? Observar a simbologia que reside em todas as coisas e aprender a trabalhar em equipe para que então a gente possa se expandir. Quem sabe, né? Quais vão ser os impactos da aquisição dessa sabedoria na minha vida. Mas antes de tudo já está sendo uma paz e uma tranquilidade para não me estressar com o que não precisa de estresse. Oi, Margarete, você está sendo luz na minha vida nas últimas semanas. Muitas reflexões e aprendizados desde que eu te conheci. Gratidão. Margarete, mas olha, tu é uma fofa, inteligente, disposta a ajudar as outras pessoas também. Isso é muito bonito em ti, nega. E obrigada pelas tuas palavras tão generosas. Shirley, sou tão grata por você ter entrado em minha vida. E eu por tu ter entrado na minha, nega. Tu és fantástica. People, só tem gente suspeita aqui. Então, assim, quero desejar um bom final de semana. Hoje eu vou fazer uma live curtinha pra gente poder aqui aproveitar que a minha mãe veio pra gente estudar um pouco o projeto da casa, para que as coisas aconteçam no ritmo que a gente merece, tá? Então te mandando beijo aqui, mãe, e pro pai também. Beijos também. A mãe mandou beijos também aqui, não sei se vocês escutaram. Obrigada. Tá? Então é isso, people. Um bom final de semana. Qualquer coisa, tô por aqui, tá? Na torcida de que a gente desenvolva essa característica tão fundamental de ter sabedoria para deixar que cada um viva os seus processos e viver a nossa vida sem nada mais, nada menos do que harmonia, porque é o que a gente merece, tá bom? Um beijo, beijo, Sumaia, beijão. Obrigada, Alex, tá? Deus abençoe também. Um beijo, beijo carinhoso em todos. Tchau. Beijo, Ana.